8 horas e 23 minutos. Cláudio, Sônia, vou abrir um espaço aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de uma reportagem que eu tive o privilégio de produzir. Vai ao ar hoje à noite no Jornal da Band, às 7h20, a reportagem completa. Vocês notaram que outro dia... Eu tô ansiosa para ver, Pedro. Eu acompanhei toda a produção. Viu, Sônia? Outro dia eu não participei aqui do Jornal Gente. Muita gente pode ter pensado que eu tava de folga. Às vezes a gente folga mesmo, né? Porque trabalha muito, tem uma oportunidade de folgar. Mas nessa oportunidade eu não tava de folga, não. Eu saí aqui de São Paulo e fui para Avaré, para conhecer com exclusividade, pela primeira vez, uma equipe de rádio e televisão entrou na penitenciária de Avaré para acompanhar ali como é a rotina, e a partir disso nós produzimos uma reportagem especial com imagens, declarações lá de funcionários, que vai pro ar hoje. O que temos na penitenciária de Avaré, Cláudio Humberto? Bandidos perigosos do país. São líderes do PCC, são assaltantes de banco, traficantes de drogas, presos estrangeiros que estão envolvidos aí nesse esquema todo. E o que nós conseguimos constatar lá é que é um presídio aqui estadual que tem toda a tecnologia que nós temos nos presídios federais. É uma penitenciária antiga, não é uma penitenciária nova. Ela já tem aí 52 anos de vida. E é interessante observar, a primeira coisa que eu observei lá em Avaré, que fica no interior do estado de São Paulo, é que a penitenciária ela ficava distante do centro da cidade. Só que em 52 anos a cidade cresceu e hoje a penitenciária está no meio da cidade. Então nós temos casas ali vizinhas à penitenciária 1 de Avaré, que nós tivemos então a oportunidade de visitar recentemente. O modelo adotado lá é o modelo norte-americano. É um presídio com celas individuais, são 5 pavilhões que são vigiados 24 horas por dia por 180 câmeras de segurança. Além disso, nas muralhas nós temos os bloqueadores de celular e 44 policiais militares que fazem a vigia, porque são presos perigosos que estão lá. Em outras penitenciárias você não tem mais policial militar tomando conta de muralha. Aqui em São Paulo, só em Avaré e Presidente Venceslau onde estão os bandidos mais perigosos. E ao longo do tempo, né, o local ele foi ganhando inovações tecnológicas e algumas eu confesso que me surpreenderam. Imagino que vão surpreender também os telespectadores, os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Para vocês terem uma ideia, tudo lá é automatizado, então é a partir do botão. E às vezes a interação humana ela é mínima. Como, por exemplo, no caso do sorteio que foi desenvolvido por um funcionário lá da SAP, não é sistema, viu, Sônia, Cláudio, ouvintes, comprado por milhões de dólares da Microsoft, nada disso. Foi um funcionário lá do setor de TI, da Secretaria de Administração Penitenciária, que teve a ideia, sugeriu para o diretor do presídio falou, ótimo, vamos implantar isso aqui. E como é que funciona isso? Vou explicar para vocês. Os presos, eles têm um rodízio para tomar banho de sol nos pavilhões. E quem faz esse sorteio? Não há interação humana, é o computador. E o computador é programado para não sortear o preso que toma banho de sol no mesmo dia, com aquele grupo, com o mesmo grupo sempre. Então há uma alternância de presos tomando banho de sol. Isso dificulta o quê? Que eles possam combinar rebeliões, motins, fuga e tudo mais. Por isso que o presídio convive há anos aí sem esses problemas, né? E essa tecnologia foi desenvolvida pelo Anderson José Fernandes, que é diretor de produção penitenciária, que mostra que o computador, essa estrutura criada, ela quebra a rotina do preso, que é muito importante para evitar todos esses problemas na penitenciária. A gente pensou numa situação deles não ter a rotina, não saber da sua rotina. Então, com o sistema de sorteio, a probabilidade é zero deles se encontrarem no mesmo par de sol. Outra coisa importante, viu, Cláudio e Sônia, é que o preso ele anda separado do guarda sempre. Aliás, a interação com o guarda também é mínima. Só quando ele precisa ser levado, por exemplo, para a enfermaria, ele precisa ser levado para conversa com o advogado. O preso sempre sai da cela algemado. É um presídio de segurança máxima e alta contenção. E nos momentos em que há essa interação, o preso pode, por exemplo, ser levado para a sala de videoconferência. Essa é outra inovação tecnológica do presídio que nós vamos mostrar hoje no Jornal da Band,
que mostra que não é mais necessário você tirar o preso do estabelecimento prisional. Isso gera economia, isso gera uma tranquilidade maior, porque a quadrilha aproveita esses momentos às vezes para fazer o resgate do preso, e você consegue destinar a polícia militar, os agentes penitenciários para outras funções. Então, o supervisor técnico da penitenciária, o Lucas Bonzanini, disse pra gente que o preso não sai do estabelecimento prisional para audiência com o juiz em Avaré. Se hoje o judiciário pedir a apresentação desse preso nos próximos minutos, nós temos condições de levá-lo até uma sala de teleaudiência e apresentar perante o judiciário esse preso para uma audiência, para um esclarecimento, etc. Mas nem tudo é perfeito, né, Cláudio? A gente tem a previsão das visitas, é o contato que o preso tem, ainda que de altíssima periculosidade, com o mundo exterior. Cada preso lá em Avaré tem direito a cadastrar 3 pessoas, 3 familiares, para fazerem visitas semanais. E as visitas são realizadas dentro da cela do preso. E é nesse momento que há uma atenção maior, justamente com a revista feita por cães farejadores, também por scanner, raio-x, tudo que é levado é vistoriado, tem regra da administração penitenciária. E o promotor de justiça Lincoln Gaquia, com quem eu conversei depois de visitar o presídio, que até foi ameaçado por presos lá de Avaré, num bilhete que foi encontrado numa revista, numa cela de um preso recentemente, há 2 meses, ele me disse o seguinte: preso no regime federal, nas penitenciárias federais, ele não tem contato com familiar. Ele tem contato com familiar pelo parlatório, não existe contato físico, presencial. E o parlatório existe lá, e nós vamos mostrar isso hoje à noite, viu, Cláudio Humberto? Um parlatório novinho, foi usado na pandemia, mas hoje está sem uso. Por quê? Porque há essa interpretação aí de defensores de que esses presos, mesmo muito perigosos, eles têm que ter direito a essas visitas presenciais. Então o parlatório está lá, está montado, não é custo nenhum, isso reduziria ainda mais a chance de rebelião, de motim, de ordens que são enviadas pelo crime organizado aqui para o lado de fora da prisão, mas o parlatório não está sendo usado, infelizmente. É uma cobrança, né, que nós fazemos até aqui, aproveitando aqui o microfone da Rádio Bandeirantes Poderoso, para fazer com que as autoridades possam refletir, essas que têm o poder de decisão sobre esse assunto, né? Por que no presídio federal são presos que estão no Brasil respondendo ao mesmo crime? Às vezes o preso sai daqui, como é o caso do Marcola, que já ficou em Avaré, vai para Presidente Venceslau e depois está numa penitenciária federal. Ele está condenado pelo mesmo crime, só que aqui em São Paulo ele tem direito à visita, tem direito à visita íntima. Lá em Brasília, onde ele está preso, por ser um presídio federal, as regras são diferentes, lá ele não tem direito, lá é parlatório, lá não tem contato com ninguém, o cara tá preso, é bandido perigoso, fica segregado totalmente da sociedade. Então é algo que nós também vamos mostrar, eu convido todos vocês a assistir essa reportagem especial, hoje, 7h20 da noite, no Jornal da Band, com todos esses detalhes que eu antecipei para vocês aqui, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô Pedro, manda bala. Me esclareça uma coisa, assim, em Avaré, a visitação daquelas 3 pessoas que o preso indica, né, é na cela. Né? Isso. Sob um certo aspecto é muito bom, porque a família dá uma conferida ali, vê como é que está a vida, o tratamento ao preso, né? Uhum. Mas, de outro lado, não há o risco, que se falou, inclusive, que é um momento grave da segurança, né? Na rotina do presídio, esse momento da visitação. Não há o risco de o preso, que a gente sabe que bandido não repara essas coisas, né? Não há o risco do bandido fazer, por exemplo, daquela pessoa refém e de alguma maneira tentar, obter alguma vantagem, até fuga mesmo, né? Ameaçando a vida de quem o visita. Olha, Cláudio, eu vou te confessar uma coisa aqui, de quem esteve lá e até fiz essa pergunta porque é claro que é o momento mais tenso, como eu digo, ali da rotina. O de restante é um presídio modelo mesmo. Tudo é limpo lá, sabe? Não tem essa história de superlotação. Até porque é um presídio diferente, tem presos muito perigosos. Então, claro que a realidade do sistema carcerário é outra em muitos outros presídios com superlotação e tal. Lá é um preso por cela. Eles estão reformando uma parte, então o presídio não está nem lotado. Eles estão colocando mais equipamentos tecnológicos. Como eu disse aqui, o operador aperta um botão, a cela abre automaticamente, o preso caminha sozinho pelo corredor,
até o pátio onde ele toma um banho de sol e depois ele volta. As refeições, elas são feitas na cela. O preso não tem refeitório, eles não têm possibilidade de encontro. Não tem contato entre eles. Exatamente. Né? Você sabe, Pedro, Agora, só para responder, Sônia, rapidinho antes da sua pergunta para o Cláudio, o que acontece? A vigilância é muito grande, então tem muito guarda nesses dias de visita. Então tem um controle muito rigoroso, eles têm uma expertise, né, e alguns detalhes que eles não divulgam, até para não dar a letra para bandido, mas eles têm com câmeras a vigilância, só não tem câmera dentro da cela do preso, mas o restante do presídio ele é vigiado por câmeras inteligentes que reconhecem o rosto dos detentos. Então, cada preso a gente sabe onde ele está naquele momento. Outra coisa curiosa, essa nós não vamos mostrar na televisão, porque não pode filmar o pátio, né? Há uma regra lá do presídio que você não pode filmar o pátio. Mas eu vi, pelas câmeras de segurança, os presos, eles usam máscara. Dessas máscaras que a gente começou a usar aí na Covid, né? E hoje são obrigatórias no transporte público em alguns locais, principalmente em unidades de saúde em hospitais. Sabe para quê? Para que não tenha leitura labial do que eles estão conversando no pátio. Para que as autoridades não tenham. Então eles usam essa máscara na hora que eles não estão jogando bola, porque só joga bola e fica em grupinho ali conversando. Então eles pegam, olha só que coisa, né? Eles começaram a usar essas máscaras aí, alegando que estão preocupados com a saúde deles, mas a gente sabe que não é nada disso, né? Eles querem trocar algum tipo de informação. Mas não sabem quando vão encontrar com aquele grupo da próxima vez. Aliás, ninguém sabe, só o sistema que faz esse sorteio, que é um sistema eletrônico automatizado e que não pode ser manipulado, segundo a gente conferiu por lá, viu, Sônia? E você sabe, exatamente, Pedro, isso que você estava falando dessa coisa do contato dos presos. Contar uma historinha que eu lembrei, né, das nossas várias reportagens ao longo desses anos. Eu fiz eu tive oportunidade de visitar o Carandiru, o extinto Carandiru, várias vezes, né? Uma foi no lançamento do livro do Dr. Drauzio Varela, depois a outra foi alguma matéria de um campeonato que eu não me lembro direito, e em uma das vezes foi uma série de comportamento, porque eles estavam querendo, enfim, dar um jeito, né, naquela coisa de aglomeração, de celas, de divisão, etc e tal. Aí eu estava lá eu e o cinegrafista fazendo a reportagem, né? E um preso chegou e falou assim: olha, eu te assisto na televisão, eu te acho gente fina, então eu vou falar para você ir embora daqui 15 minutos. Eu falei, que é isso? E assim, isso, né? Eu falei, alguma coisa vai acontecer. E de fato, quer dizer, na hora que nós saímos, 15 minutos, né? E quem estava nos acompanhando, a assessoria de imprensa também saiu, estourou uma rebelião por lá. Então a gente vê, né, que essas soluções que você fala, Pedro, de tecnologia, que você pode resolver com inteligência mesmo dentro do presídio, são muito importantes. Ninguém gastou assim rios de dinheiro, né, com contas astronômicas, para ter soluções aí humanas e também seguras, né? Afinal de contas, eles estão lá para cumprir uma pena. Mas eu me lembrei dessa história porque você contou essa coisa do pátio, de não deixar um se comunicar com o outro, porque as máfias são criadas nessas condições sempre, não? Se o preso tá lá, né, Cláudio e Sônia, para ser segregado da sociedade. Ele tá cumprindo uma pena, e nesse caso lá em Avaré são bandidos perigosíssimos, né? Então nós vamos mostrar na reportagem quem são os presos que estão lá, mas são líderes de facção criminosa, envolvidos aí nessas ações do novo cangaço, ladrão de banco, penas altíssimas. Tem gente que tem que nascer e morrer 3 vezes lá para cumprir tudo que tem de pena. Então, o importante foi verificar isso. É um presídio modelo, algo que pode ser replicado com um investimento que é feito a longo prazo. Não dá para, não há dinheiro em caixa para fazer isso do dia para a noite, mas as coisas funcionam muito bem lá. E há como melhorar ainda mais. É isso que nós vamos mostrar na reportagem. Não é só o que está colocado lá. E quanto mais você consegue segregar o bandido, mais você enfraquece o crime organizado, mas você impede que ele dê ordens que sejam executadas aqui do lado de fora. Esse é o principal objetivo de tudo que a gente colheu por lá, viu?